Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. E o tema do nosso devocional de hoje é os 3 níveis da oração. Como orar e ser ouvido por Deus. Amém, queridos? Vamos entender um pouquinho esses 3 níveis de oração. E por que é importante nós entendermos e aprendermos sobre isso? Presta atenção. Você já orou e sentiu que a sua oração não passou do teto? Ou você já teve a experiência de você orar e Deus responder a sua oração quase que imediatamente? Ou seja, existem 3 níveis de oração que você irá aprender hoje, queridos, e que ao entender esses 3 níveis, a sua vida espiritual pode mudar completamente. Então, fique comigo até o final desse devocional, não saia desse devocional, vai até o final, porque hoje você descobrirá o segredo por trás dos 3 níveis da oração e como ser ouvido por Deus. Eu vou te mostrar na Bíblia como subir de nível na sua vida de oração e receber respostas divinas. Amém? E antes de continuarmos, eu já peço a você que você comente aqui. Comente logo abaixo aqui do vídeo. Você sente que as suas orações são respondidas por Deus? E eu também quero orar por você no final desse devocional. Eu quero responder as suas mensagens, então deixe lá o seu comentário se você sente que suas orações são respondidas por Deus. E no final desse devocional eu quero orar por você. Amém, queridos? Amém? Não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha. Ajuda muito o nosso canal. Comenta, compartilha pelo menos com 3 pessoas. E não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificação. Vamos agora, então, mergulhar na Palavra de Deus com o nosso texto base, que está lá no livro de Mateus, capítulo 7, versos 7 a 8. Mateus, capítulo 7, versos 7 a 8. Eu vou colocar na tela e você vai poder acompanhar junto comigo. Diz assim: Peçam, e será dado a vocês. Busquem, e vocês encontrarão. Batam, e a porta será aberta a vocês. Amém, queridos? Dentro desse contexto, Jesus está nos ensinando, queridos, sobre a oração. Sobre a oração. Ou seja, ele estava lá no Sermão do Monte ensinando todos os que ali estavam sobre a oração. E ele apresenta aqui 3 ações progressivas. Ele fala sobre o pedir, sobre o buscar e sobre o bater. Repete comigo para você não esquecer. Pedir, buscar e bater. Essas 3 ações, elas representam os níveis de oração. E você vai entender claramente por que Jesus ensina esses 3 níveis de oração. Ok? Quando Jesus ele fala sobre o primeiro nível, que é o nível do pedir, ele está falando naquela oração baseada no que nós podemos chamar de fé comum. O que é uma fé comum? A fé que toda e qualquer pessoa possa ter. Toda e qualquer pessoa tem. Mesmo aqueles que se dizem ser ateus. Eles procuram outras formas, outras divindades, e eles ali têm os seus pedidos, eles têm ali aquela coisa de jogar para o universo, coisa do tipo, né? Cada um com a sua crença. Mas eles também têm um nível de pedir, ou seja, é a fé comum.
Então, quando Jesus ele fala sobre o pedir, ele está falando de um nível aonde todos pedem, sendo cristãos ou não. Todos pedem. Mas aí vem uma grande questão. Se todos pedem, todos são atendidos? Não, nem todos são atendidos. Pastor Fábio, por que nem todos são atendidos? Vamos entender. Vamos ver dois textos aqui diferentes, que trazem realidades diferentes para nós entendermos. O primeiro texto é o livro de Tiago, capítulo 4, verso 2 e 3. Tiago, capítulo 4, verso 2 e 3, diz assim: Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e fazendo guerras. Não têm, porque não pedem. Pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Então, queridos, aqui nós vamos entender que tem as pessoas que não têm porque não pedem, são raros os que não pedem, mas existe os que não têm porque não pedem. E existe um grande grupo que, embora peçam, não recebem. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles pedem com más intenções. Pastor, mas tem algum pedido que Deus responde? Sim, tem alguns pedidos que Deus responde. Vamos ver, por exemplo, o livro de 1 João, capítulo 5, verso 14 a 15. Diz assim: Esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouve. Assim, se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos dele o que pedimos. Ou seja, queridos, tem algum pedido que Deus ouve? Deus ouve todos os pedidos, mas ele vai atender aquele que está de acordo com a vontade dele. Ou seja, ele é totalmente diferente de Tiago 3,16, que quando pedem pelos seus próprios interesses, pedem mal, pedem pelos seus próprios prazeres. Então, aqui nós já respondemos algumas questões. Por que existem orações que nós pedimos e somos atendidos? Outras nós pedimos e não somos atendidos. A base bíblica é ou porque estamos pedindo mal para os nossos próprios prazeres, pode ser uma da questão, ou porque nem sequer pedimos. Ou, se pedimos e recebemos, é porque nós pedimos de acordo com a vontade de Deus. Você entendeu? De acordo com a vontade de Deus. A Bíblia, queridos, lá no livro de Mateus, capítulo 6, verso 10, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, uma parte dessa oração que nós conhecemos como Pai Nosso, ela diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, o próprio Jesus ensina que, ao pedir, tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Ponto. Por isso que, se nós fôssemos colocar hoje numa análise, né, numa questão de análise, você vai ver que tem muito pedido e poucos sendo atendidos. Porque a grande maioria dos pedidos são pedidos ruins, pedidos que não estão de acordo com Deus.
E poucos os pedidos são atendidos, porque eles estão de acordo com a vontade de Deus. Mas calma, porque eu falei que são 3 níveis, nós só estamos no primeiro. Vamos passar para o segundo nível, para que você possa entender melhor? O segundo nível é o buscar. O primeiro nível, todo mundo faz. Crente, descrente, todo mundo faz, todo mundo pede. E não é errado você pedir. Não é errado. Perceba que em nenhum momento eu disse que é errado você pedir. A Bíblia não diz que é errado. A Bíblia diz que nós temos que pedir segundo a vontade de Deus. Amém? Segundo nível, o buscar. O buscar aqui, queridos, ele vai buscar a direção de Deus. Se eu estou pedindo e não estou recebendo, peraí, tem alguma coisa errada. Ou eu possivelmente não estou pedindo de acordo com a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus diante dessa minha necessidade? Então, o segundo nível, buscar, é um nível que se torna mais profundo, aonde você não apenas pede, você se envolve, investiga, se aproxima de Deus para entender qual é a vontade de Deus. Porque nem tudo que você precisa, queridos, nem tudo que você precisa, realmente você precisa. Muitas vezes você acha que precisa. É igual uma criança. Se uma criança falar para você, papai, mamãe, uma criancinha lá de 2, 3 anos, me dá uma faca de serra para eu serrar o pão. Ele está precisando de uma faca para serrar o pão. Mas será que ele está preparado para manusear aquela faca de serra? Para cortar o pão? Não. Então eu preciso entender, através da busca, qual é a vontade do meu Pai, do meu Deus para mim. Será que não é Ele que tem que cortar o pão? Dá aqui o pãozinho, filho. Deixa eu cortar para você o pãozinho aqui. Você ainda não pode mexer com essa faca. Então o segundo nível é eu entender e buscar a vontade de Deus. Deus, a grande maioria das orações que não são respondidas no primeiro nível é porque não estão alinhados com a vontade de Deus. Então a pessoa ela tem que entrar nesse segundo nível de investigação, de envolvimento, de busca de Deus, para ela poder entender qual é a vontade de Deus e como que Deus irá responder aquela oração. Para vocês terem uma ideia, vamos aqui para o livro de Jeremias 29, 13. Jeremias 29, 13 vai nos dizer assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Algumas versões vai estar buscar, quando buscarem de todo o coração. Mas, então, às vezes nós temos a necessidade, primeiro, de buscar a Deus, buscar a Ele de todo o coração, achar Deus e saber qual é a vontade do Senhor diante dessa minha necessidade. Lembre-se do exemplo que eu citei, queridos, da criança de 2, 3 anos que pede uma faca de serra para cortar o pão. Se você der, ela pode acontecer um acidente. E você, como pai, não quer que isso aconteça. Então, muitas vezes, o filho quer a faca para cortar o pão, mas você fala, não, dá o pão para o papai que o papai vai cortar para você. A forma de você responder o teu filho será diferente. Você vai dar para ele, vai responder o pedido dele de uma maneira diferente. Deus, muitas vezes, quando você buscar ele e procurar ele, investigar qual é a vontade dele diante da sua necessidade, ele vai responder a sua oração. Ele vai responder a sua necessidade.
Amém? E aqui nós voltamos para Mateus 6,10, quando Jesus ensina os discípulos a orarem. Aonde Jesus ele diz: seja feita a tua vontade. Aqui também nós temos que entender uma questão da humildade. A Bíblia diz também em Romanos 8 que nós não sabemos orar como convém. Então o Espírito Santo ele intercede por nós. Eu não sei pedir, eu não sei orar corretamente. Então eu tenho que buscar entender a vontade de Deus e permitir. Por isso que eu tenho que ser humilde, tirar o orgulho do meu coração e permitir que Deus responda conforme a minha necessidade, a vontade dele diante da minha necessidade. Amém? Esse é o segundo ponto importante, nível de buscar. Aonde a oração ela é mais profunda, ela é mais intensa, ela exige um envolvimento, uma investigação, uma procura de Deus e saber a vontade dele. Terceiro nível, e esse aqui é um nível mais elevado, e é um nível que poucos chegam. Por quê, pastor? Porque aqui vai exigir a persistência, a insistência, a fé inabalável. É aqui aonde, quando o pedido ele não é atendido, você vai buscar, você vai investigar, você vai buscar a vontade de Deus. E quando você entende qual é a vontade de Deus e mesmo assim a sua oração ela não é respondida, eu tenho que entender que Deus é como se ele estivesse guardando tesouros para nós. Lembre-se, Deus não está escondendo de você a bênção ou a promessa. Ele está escondendo para você. O livro de 1 Coríntios diz que todas quantos forem as promessas já tem em Cristo sim e o amém. O livro de Efésios diz que todas as bênçãos já estão liberadas nas regiões celestiais através de Cristo Jesus. Ou seja, eu preciso agora entrar num nível mais profundo e elevado da oração, que é o persistir, o insistir. E para isso, eu trouxe um texto para que você possa entender melhor. Uma parábola do juiz iníquo, que está lá em Lucas 18, verso 1 a 8. Que diz assim para nós, ó. Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importavam com os homens. Havia também naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou a atendê-la, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela deixe de me importunar. O Senhor continuou: prestem atenção no que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês que Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Aqui nós começamos a entender no último verso 8 dessa parábola, que muitas vezes Deus ele vai permitir que você passe por todo esse processo de pedir, buscar e bater, para que você venha aumentar e fortalecer a sua fé. Por que eu estou dizendo isso? Porque a parte B do verso 8 ele diz: contudo,
o Filho do Homem, ou seja, Jesus Cristo, quando vier, encontrará fé na terra? Se tudo que você pedir, Deus te der. Se tudo que você buscar, Deus realizar. Jesus vai encontrar fé na terra ou vai encontrar um monte de crente mimado? Perceba, queridos, que até nisso Deus se importa conosco. Ele quer que quando Jesus voltar, ele encontre homens e mulheres de fé. Fé. Não uma fé comum que todo mundo tem. Uma fé inabalável, uma fé de convicção, uma fé que, embora eu não veja, embora eu não sinta, embora eu não escute, mas eu tenho a convicção de que Deus realizará na minha vida. Que quando eu bater, Deus vai abrir e realizar aquilo na minha vida. Amém? O livro de Jeremias, para nós encerrarmos, 33:3. Diz assim, queridos: clame a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Clame, clamar, insistir, bater, e Deus irá te responder. E quando ele te responder, ele vai te dizer coisas grandiosas e insondáveis que você, o seu coração, nunca veio na sua mente, nunca chegou ao seu coração. Grandiosas e insondáveis. Ou seja, Cristo, quando ele ensina sobre os 3 níveis, ele quer que todos nós venhamos praticar e viver uma fé verdadeira, onde nos aproxima de Deus, nos deixa íntimos de Deus e faz com que nós venhamos ser cada dia mais fortes na fé. Amém? Então, nesses 3 níveis, pedir, todo mundo pede, fé simples. Buscar, e além do pedido, entendendo e buscando qual é a vontade de Deus. Bater, oração, insistência, até a resposta chegar. Amém? Você aprendeu e compreendeu os 3 níveis de oração? Fez sentido para você esse devocional? Agora eu te pergunto, em qual nível você está? E independente do nível que você estiver, vai lá nos comentários agora e escreve assim, queridos: eu decido subir de nível de oração. Eu decido subir de nível de oração. Amém? Esse devocional abençoa a tua vida? Abençoou? Então, deixa um like pra gente, curta, comente, compartilha, se inscreve no canal e ative o sininho de notificação. Amém? Curva sua cabeça, deixa eu orar por você. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós louvamos e adoramos ao Senhor por esse dia, aonde através do teu Filho Jesus Cristo, o Senhor nos ensinou os 3 níveis da oração, de como orar e ser ouvido, ser atendido pelo Senhor. Obrigado, Pai, por nos ensinar. Obrigado por não atender todos os pedidos da nossa oração quando pedimos, mas quando o Senhor nos leva a um segundo nível, aonde nós devemos buscar e entender a vontade do Senhor. E mesmo assim nós não somos atendidos, nós sabemos que ao bater e ao insistir e não desanimar, o Senhor nos atenderá e atenderá depressa, como diz a tua palavra. Pai, eu coloco a vida desse meu irmão e da minha irmã diante do Senhor, clamando a tua misericórdia e compaixão, que esses 3 níveis de oração fique gravado na mente e no coração deles, Pai. E tudo seja para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau!